Esse episódio tem coisas muito legais, gente, sobre a produção. Deixa eu passar só o comentário da Valéria aqui. Sim, a gente ama odiar. Realmente é uma vilã das boas, uma das personagens marcantes. É isso aí, né? Ela deixou o seu legado em Deep Space Nine e na história de Star Trek como poucos. Olha só, antes a gente estava falando, quando o Silvio estava passando a recepção, eu estava pensando exatamente nisso aqui, né? Que o pessoal talvez achou mais alguns comentários, né, que os críticos fizeram sobre o último episódio, que poderia ter sido mais, mas é claro que essa é a impressão que eu acho que fica com qualquer pessoa que assista esse episódio depois de Do It, né? Do It como até a Valéria falou semana passada, ao concurso. Então, e isso aqui era uma pressão que o Michael Piller, uma questão que o Michael Piller estava na cabeça, saber, a gente não pode entregar um episódio muito mais fraco do que o Do It, né? E ele pressionou eles durante toda a produção do Hands, né? Como fala aqui o Alice Weber. Ele dizia, não está bom o suficiente, tem que ser tão bom quanto o Do It, tem que ter mais camadas, né? Então foi um grande desafio que o Piller colocou, ficou aquele chefe cobrando insanamente deles que eles desenvolvessem um episódio que fosse tão bom quanto o Do It, né? O cara colocou o parâmetro lá em cima, assim, não, agora vocês vão ter que se puxar e fazer episódios igual a Do It, né? Vocês são capazes de fazer isso, queremos mais, né? E aí o Barry vai dizer o seguinte, que ele acha que eles foram exitosos porque saiu um grande episódio mesmo, né? E que para ele gerou, de fato, um grande final de temporada. Eu concordo, né? Claro, pode não ser tão bom quanto o Do It, mas é um grande episódio e lança muitas sementes para o que, como o Silvio estava falando, a questão do cliffhanger, né? Ele lança muitas coisas que vão ser extremamente importantes para toda a série, né? Então eu acho que os caras realmente foi um desafio e tanto, e eles conseguiram, né, atingir assim, o objetivo. Eu até pode falar. Eu achei curioso quando o Silvio relatou aí que esse episódio não agradou tanto a audiência nos Estados Unidos, né? Talvez tenha agradado um setor aí dos fãs, mas não agradou de modo geral a audiência, porque para mim é um episódio muito bom, né? Um dos grandes episódios aí funciona até hoje, temporada. né? Você não acha? Acho que funciona até hoje. Ele não envelheceu em nenhum sentido. É um episódio ainda estimulante para assistir. Ele é fresco, né? Porque é bem essas alfinetadas aí que o Kleber está dando nas lideranças religiosas, exatamente idênticas às que a gente conhece hoje em dia no Brasil, ou esses televangelistas dos Estados Unidos, né? É muito semelhante. Então, eu acho que talvez isso também possa ter incomodado um pouco, né? Essa pancada que eles dão na religião institucional, né? No Teu Geek a gente já discutiu esse episódio 2 vezes lá, de tanto que a gente gosta. Legal. O Teu Geek? Muito bom mesmo, né? É muito bom. Pô, legal. Muito bom demais. Tem um componente dessa questão dele não ter sido bem aceito, que talvez a gente tenha que lembrar da colonização norte-americana. O protestantismo ali, ele foi no auge, né, em cheio. As primeiras escolas americanas eram escolas, assim como a gente vive a escola da Keiko, em que eram alunos com faixas etárias diferentes, em níveis diferentes de ensino. Nós chamamos aqui no sul de multisseriadas, não sei como são chamados os outros espaços. E elas ocupavam o espaço da igreja. Então, você vê um episódio de uma série que remonta ao que o teu avô, que o teu pai contava, de repente o que você vivia também, que era aquela escola linkada a um espaço religioso, ele te dá um impacto muito grande. Porque eles cresceram assistindo e vendo isso no dia a dia, os americanos. Então, talvez lá eles não questionem tanto assim, até porque é muito presente ainda a questão da religiosidade imposta, digamos, assim, né? Aqui no Brasil é um laçaço a gente poder tirar a questão da religião. A BNCC agora colocou, por exemplo, o ensino religioso como uma das grandes áreas a ser vinculada, né? Ensino religioso, não uma religião específica. E, no entanto, muitas pessoas traduzem isso como um catolicismo, né? Exatamente. Ou um cristianismo. Hoje em dia eu acho que mais a questão das igrejas evangélicas, né? Eu diria que está mais associado ao cristianismo
e o cristianismo pentecostal, especificamente, não necessariamente o catolicismo, né? Porque a Igreja Católica ela já tem a sua estrutura, que é a catequese, né? E que já funciona a parte da escola. Agora, quem precisa de uma catequese financiada pelo Estado, quem não precisa, mas quem tenta forçar esse tipo de coisa, que seriam mais as igrejas pentecostais aqui, né? Para Caiuim ficar mais parecida com essas igrejas, só faltou ela ter uma rede de televisão para ela, né? Que é o que às vezes fazem aqui no caso do Brasil, sim. Nos Estados Unidos, essa discussão do episódio está muito dentro do contexto do que um autor aí do Sul chamado Ivo Pedro Oro chama de revival fundamentalista, né? Porque o fundamentalismo protestante nos Estados Unidos surge ali no final, na segunda metade para o final do século XIX. E ele se desenvolve naquele período e aí ele tem um momento que ele começa a entrar em declínio. E aí já na segunda metade do século XX surge o que ele vai chamar de revival fundamentalista, que é justamente em torno dessa questão do ensino do criacionismo nas escolas, né, em contraposição à teoria da evolução e um olhar científico para a cosmologia e tudo mais. Então, eu acho que... E aí a gente que acompanha essa coisa, né, tinha as marchas fundamentalistas, tinha as manifestações nas universidades e nas escolas, né, de grupos fundamentalistas. E os pentecostais, Silvio, eles só entram nos Estados Unidos nesse movimento fundamentalista na segunda metade do século XX, porque inicialmente os fundamentalistas protestantes eram antipentecostais. Né? Olha só, eu não sabia. Só na segunda metade, assim, na metade ali do século XX, que os pentecostais passam aos poucos, né, a se assumirem, grupos pentecostais passam a se assumir também como fundamentalistas. Né? Até metade do século XX, então, basicamente, eles eram puritanos. Assim dizer. Você já tinha ali, né, uma certa aderência de alguns grupos, né, a um movimento fundamentalista, mas não de modo geral, né, porque dentro das publicações mais importantes dos fundamentalistas, mais no começo do século XX, né, eles se posicionavam como antipentecostais, né? Os pentecostais, ainda que tivessem um segmento branco muito forte, os pentecostais eram majoritariamente negros, né? E os fundamentalistas originários eram majoritariamente brancos, né? Então era uma religião de branco contra uma religião de negros, né? Que depois não impede, né, do movimento pentecostal ir assumindo também os postulados do fundamentalismo. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, as primeiras igrejas a se assumirem declaradamente fundamentalistas, né, algumas delas até hoje são igrejas antipentecostais, né, que se posicionam contrariamente ao pentecostalismo também. Né? E são igrejas bastante fundamentalistas, bastante conservadoras. Né? Então, assim, é um caminho que vai se encontrando em algum momento. Né? E aqui no Brasil é outra história. Uma aula dessa, bicho. Olha aí, valeu, Kleber. Mas